Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, mais uma vez eu te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade desta bela missão. Hoje a igreja se reveste de branco para celebrar a apresentação de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe, meus irmãos, pois todo aqueles que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, a verdade é que não sabemos porque Maria, mãe de Jesus e seus discípulos e seus parentes vieram procurá-lo. É muito interessante, né? Talvez com saudade, talvez percebendo o perigo, o risco que Jesus estava passando, talvez alguma situação dessa assim, né? Que passou pela sua terra e não foi até em casa. Então a mãe e os seus primos, seus parentes próximos, que são considerados irmãos, foram à procura de Jesus para matar a saudade. Talvez seja essa um olhar mais interessante. Ah, o que podemos notar de verdade, como foram discretos, sem lhes negar o afeto e a atenção. Jesus aproveitou a oportunidade, ele aproveita essa oportunidade para dar destaque à sua própria missão. Veja bem, olha como Jesus ele virou o jogo, né? Tudo, tua mãe e teus irmãos, ou seja, teus parentes mais próximos estão aí fora e querem te ver. E aí, e aí Jesus coloca não como desprezo, porque mesmo assim, se alguém ousar dizer que Jesus desprezou Maria, porque ele mesmo vai falar: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, apontando para os discípulos, diz: todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ou seja, Maria não foi excluída porque quem mais soube fazer a vontade do Pai, claro que depois de Jesus, Maria Santíssima. Porém, todavia, queremos dizer que quem primeiro realizou a vontade do Pai foi Maria Santíssima. Por quê? Porque Jesus nasce dela. Ela o criou. E quando ela o criava, em todo momento da sua criação, ela estava realizando a vontade do nosso Senhor. Em nenhum momento Maria desistiu. Então, quando Jesus aponta para os discípulos, ele aponta também em direção a ela, porque ela sim soube cumprir até o fim a vontade do Pai. Então é importante nós observarmos esse texto e aí nos avaliarmos também
se de fato estamos fazendo a vontade do Pai como Jesus, como Maria, como os discípulos. Porque é um grande elogio de nosso Senhor para aqueles que fazem a vontade do Pai. E aí nós somos provocados hoje pela palavra de Deus para anunciarmos verdadeiramente a presença de Deus em nossa vida e em nossa caminhada de fé. Tanto são os desafios, tanto são os problemas, tanto são as dificuldades que surgem, mas nós não podemos sucumbir ao sofrimento, às dificuldades e deixarmos nos abater. Então, que hoje a alegria de perceber que Jesus não despreza sua mãe, ao contrário, ele eleva Maria, porque nascido de mulher, não teve homem mais prodigioso que fez a vontade de Deus do que o próprio Cristo. Então, hoje, que possamos experimentar essa alegria de saber que Jesus deixa saudade nos seus parentes, na sua mãe e nos seus parentes, porque precisa realizar a vontade do Pai. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, belíssimo diário, que São José venha ao nosso encontro e nos ajude a amar a nossa missão. Que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, interceda ao nosso Senhor para que consagramos a casa para cuidar de sacerdotes. Que José, Pai do nosso Senhor, nos ajude a sermos fiéis a Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.